Irina estava esperando sua amiga para que pudessem se reencontrar depois de um bom tempo sem se verem. Porém, sua amiga estava demorando, e preocupada, Irina ligou para ela para saber se ainda faltava muito para chegar. A amiga de Irina atendeu o telefone e, em um tom de voz muito estranho, apenas disse: "Eu não vou mais", e desligou o telefone. A jovem nunca mais foi vista com vida após essa ligação macabra e misteriosa. Assista ao vídeo até o final para saber todos os detalhes da história de Maria Glickna e inclusive ver imagens de vigilância que podem ter sido os últimos registros de vida da jovem. Você está no Teoria 78. Maria Glickna nasceu em 1995 na Rússia, mais precisamente em uma vila próxima à cidade de Nizhny Novgorod. Essa cidade é a quinta mais populosa da Rússia e tem mais de 1.200.000 habitantes. Apesar disso, não é considerada muito violenta em comparação com Moscou e São Petersburgo, por exemplo. Maria mudou-se com seus pais para Nizhny ainda criança, e lá mantinha uma grande quantidade de amigos. Afinal, ela era uma garota muito inteligente e extrovertida, sempre estando pronta para fazer alguma coisa. Muito por conta disso, ela e os pais mantinham uma relação de confiança muito grande. Apesar de seu pai ser um ex-policial, ele e a mãe não a superprotegiam, e os três mantinham o acordo de tempos em tempos, a garota simplesmente avisar para eles que estava tudo bem. No dia 8 de novembro de 2014, Maria estava repleta de compromissos sociais. Ela iria se encontrar com um grupo de amigos, em um café que ficava no coração da cidade, localizado próximo ao ponto onde os dois principais rios do local, Oga e Volga, se encontram. Após essa reunião no café, Maria havia combinado de visitar uma outra amiga. Então, a sua agenda para aquela noite era primeiro ir ao café e depois se dirigir para a casa de Irina Ivanenko. Irina era uma amiga de longa data de Maria, mas as duas não se encontravam há algum tempo. Por isso, estavam empolgadas para colocar o papo em dia. Por volta das 10 horas da noite, Maria saiu sozinha do café onde estava com seus colegas e partiu rumo à casa de Irina. Como dito, a cidade onde ela morava não é conhecida por ser muito violenta. Porém, isso não quer dizer que não existia nenhum perigo à espreita. Ocorre que Maria não iria sozinha para a casa de Irina. Ela havia combinado de se encontrar com um rapaz chamado Nikita em uma praça, e depois os dois iriam juntos se encontrar com a outra amiga. Assim, ao sair do café, Maria pegou um ônibus e desceu nesta praça, onde iria se encontrar com Nikita. Contudo, o rapaz não apareceu porque estava no cinema com outros amigos. Maria ficou super irritada com a situação, pois pelo fato de ter ficado esperando Nikita por algum tempo, havia perdido o ônibus que os dois tomariam para ir até a casa de Irina. Dessa forma, ela teria que ir a pé para a casa da amiga, pois pegar um táxi estava fora de cogitação, já que não tinha tanto dinheiro disponível para isso naquele momento. Ela estava realmente irritada pelo fato de ter sido deixada por Nikita, mas não via outra solução. Assim, Maria iniciou uma caminhada que duraria cerca de 40 minutos pela noite escura da cidade de Nizhny, sem saber que o perigo estava à espreita. Era por volta das 11 horas da noite quando Irina começou a se preocupar com a demora de Maria para chegar em sua casa. Por isso, ela escreveu uma mensagem para a amiga, perguntando onde ela estava e se iria demorar muito. Maria respondeu que estava na rua Belinsky, que fica a cerca de 10 minutos de caminhada da casa de Irina. Irina então se tranquilizou e continuou a esperar pela amiga e por Nikita. Afinal, ela não sabia que Maria estava sozinha naquele momento. Irina esperou e esperou. Já haviam se passado mais 20 minutos, desde que Maria havia enviado sua localização. Já era para ela ter chegado naquele momento. Eram 11 horas e 22 minutos da noite do dia 8 de novembro de 2014, quando Irina ligou para Maria para saber onde ela estava, e por que estava demorando tanto. Agora sim, a jovem já estava começando a se preocupar muito com sua amiga. Maria atendeu o telefone, e assim que ela disse "alô", Irina notou que a voz da amiga estava estranha, e ela parecia com pressa. Rapidamente, Maria disse que não podia falar naquele momento, que não iria mais para a casa de Irina e que ligaria para ela mais tarde, desligando o telefone logo depois, sem esperar qualquer resposta. A ligação durou poucos segundos. Essa foi a última vez que alguém teve notícias de Maria Glickna. Como Maria tinha um acordo com os pais de sempre entrar em contato dizendo que estava tudo bem, os dois se preocuparam muito quando não tiveram mais contato com a filha por horas seguidas. Assim,
Os dois começaram a entrar em contato com amigos de Maria, seja por telefone ou pelas redes sociais. Quando perceberam que ninguém sabia ao certo onde ela estava, o casal começou a organizar buscas, auxiliados pela família e por amigos. Afinal, a polícia não costuma se mobilizar para encontrar pessoas que estão há pouco tempo desaparecidas. O grupo de buscas refez o trajeto percorrido por Maria na noite do dia 8 de novembro de 2014, do café onde ela estava com os amigos até a casa de Irina. Nesse percurso, eles perguntavam às pessoas nas ruas e até mesmo batiam em portas para questionar aos moradores locais se eles haviam visto Maria pelas redondezas. O primeiro dia de buscas restou infrutífero, e Maria não havia sido localizada e nem entrado em contato com mais ninguém, família ou amigos. No dia 10 de novembro já eram cerca de 77 voluntários auxiliando na procura por Maria. Com esse grande número de pessoas determinadas a encontrar a jovem, finalmente conseguiram localizá-la. Porém, o que encontraram não era o que desejavam: o corpo sem vida de Maria Glickner. Ela foi encontrada em uma casa abandonada próxima ao trajeto entre o café e a casa de Irina. A casa estava uma verdadeira bagunça, escura e havia lixo por toda parte. A desordem era tão grande que inicialmente foi difícil encontrar o corpo de Maria. Se não fosse pelo instinto de um dos voluntários, talvez nem a tivessem encontrado naquele momento. O corpo de Maria estava deitado em posição fetal e tinha muitos hematomas em seu rosto. Ela estava praticamente nua, pois sua roupa havia sido toda retirada, exceto por um suéter e um cachecol. As mãos da garota estavam presas com fita adesiva e ela claramente havia sido espancada e violentada. Apesar de não ter participado diretamente das buscas por Maria, quando o corpo da jovem foi encontrado, a polícia passou a agir. Ao examinar o corpo de Maria, o legista determinou que ela havia sido asfixiada, apesar de em seu pescoço não haver qualquer marca característica de um instrumento asfixiante ou até mesmo de uma mão. Além disso, no corpo da jovem foram encontrados vestígios de esperma. Iniciadas as investigações, a polícia inicialmente parecia estar certa de que Maria havia sido acidentalmente atropelada, e que quem havia feito isso, desesperado por ser acusado criminalmente pela morte da jovem, simplesmente tentou esconder o corpo da garota naquela casa abandonada. Porém, todos ficaram atônitos ao ouvirem essa versão da polícia, afinal ela não se relacionava em nada com o que havia sido encontrado no corpo da garota. Se ela havia sido atropelada, por que as suas mãos estavam amarradas? Suas roupas haviam sumido e havia resto de esperma no local. Não fazia nenhum sentido. Tomada por uma dose de autocrítica e bom senso, a polícia retomou as investigações, pois a sua primeira hipótese obviamente era ridícula e não fazia qualquer sentido. Dessa forma, as suspeitas se direcionaram imediatamente para Nikita, o rapaz com quem Maria ia se encontrar para ir à casa de Irina, mas que nunca apareceu. Apesar de o garoto não ter sido nada legal com Maria ao deixá-la sozinha à noite, esperando por ele tinha um álibi muito forte. Nikita realmente estava no cinema com outros amigos, no momento em que deveria ter se encontrado com Maria, e todos confirmaram isso. Assim, era impossível que Nikita estivesse envolvido no caso. Durante esse período inicial de investigações, especialistas colocaram o DNA encontrado no esperma que estava no corpo de Maria no banco de dados da polícia russa. Contudo, não houve qualquer combinação, o que levava a crer que quem quer que tivesse feito isso provavelmente não havia sido preso ou detido alguma vez anteriormente. Sem uma resposta do DNA e com o álibi forte de Nikita, a polícia passou a ir atrás de outros suspeitos e conseguiu prender um jovem chamado Ruslan no dia 12 de novembro de 2014. Ele fazia parte de uma família problemática que morava perto do local onde o corpo de Maria havia sido encontrado, e passou a ser considerado o principal suspeito de ter colocado fim à vida de Maria Glickner. Contudo, a prisão não se manteve por muito tempo, pois não havia nada de concreto que ligasse o rapaz aos fatos. Por conta da forte pressão popular em busca de respostas para o que havia acontecido com Maria, a polícia intensificou a investigação e conseguiu encontrar uma pista muito promissora e interessante. Você está gostando do vídeo? Deixe o link para forçar o YouTube a indicá-lo para mais pessoas. Isso ajuda muito o nosso canal. Afinal, em torno de 80% das nossas visualizações são de inscritos, e nós precisamos aumentar a nossa comunidade para manter o canal viável. Agradeço muito a sua ajuda. Os policiais analisaram todas as câmeras de vigilância das ruas onde Maria Glickner passou na noite do dia 8 de novembro de 2014,
e descobriram um detalhe curioso e sinistro. Uma das câmeras flagrou Maria na rua Maxim Gorki, às 11h05 daquela noite. Como dito anteriormente, por volta desse horário, Maria havia escrito uma mensagem de texto para Irina dizendo que estava na rua Belinsky. Isso logo não pareceu fazer sentido para os investigadores, pois a rua Belinsky estava longe do local onde Maria havia sido flagrada pelas câmeras de vigilância. Então, a polícia passou a trabalhar com a hipótese de que Maria não queria deixar a amiga mais preocupada pela sua demora e disse estar mais longe do seu destino do que realmente estava. Assim, caso se atrasasse mais um pouco, Irina não iria se afligir mais ainda. Embora esse detalhe seja estranho e a polícia apenas suponha que ela tenha pensado isso, não foi essa situação que mudou o rumo das investigações. Em uma imagem da câmera de vigilância, é possível ver Maria Glickner andando sozinha. Cerca de 30 segundos depois, um homem careca cruza o mesmo caminho que Maria havia acabado de traçar. Ao que parece, ele está tentando manter uma distância razoável para que ela não se assuste, mas não longe o bastante para perdê-la de vista. A casa onde o corpo de Maria foi encontrado estava localizada a cerca de apenas 300 metros de distância do local onde esta gravação foi feita, o que torna o homem careca que aparece nas imagens o principal suspeito de ter cometido o crime. De acordo com o lapso temporal, é muito provável que quando Irina ligou para Maria, a jovem já havia sido capturada pelo seu agressor e tenha atendido, respondido e desligado rapidamente, pois já estava sendo ameaçada por ele. Em uma tentativa desesperada de não perder sua vida, provavelmente Maria seguiu as ordens de seu raptor e dispensou rapidamente a ligação de Irina, mas a atendeu para que não houvesse maiores suspeitas quanto a isso. As câmeras de vigilância também flagraram, já na manhã do dia seguinte, às 7h30, um homem careca, muito parecido com aquele que seguiu Maria na noite anterior, em uma rua próxima à da casa abandonada onde o corpo da jovem foi encontrado. Acredita-se que essas imagens registram o momento em que o homem estava deixando o local do crime. As imagens trouxeram um suspeito, mas também deixaram algumas dúvidas, sendo que a principal delas se relacionava com as roupas de Maria. Se o homem careca flagrado na manhã do dia seguinte pelas câmeras de vigilância era realmente o culpado, onde estavam as roupas de Maria? A principal tese da polícia é que o criminoso teria ficado com as roupas da vítima como uma espécie de troféu. Porém, se isso realmente aconteceu, onde elas estavam nesse momento? Por conta disso, e também em decorrência de outra pista descoberta pelos pais de Maria, duas teorias surgiram. Como o pai de Maria era um policial aposentado, ele tinha meios e contatos para conseguir fazer uma investigação particular, e foi através dela que foi descoberto que a jovem pode ter entrado em um carro após ter sido capturada pelo criminoso. Por meio do rastreamento do celular de Maria, pode-se observar que ela se locomoveu de maneira muito rápida durante alguns momentos daquela noite, que levou a se acreditar que provavelmente ela tenha sido colocada em um carro pelo seu raptor e perdido a vida em algum outro lugar, sendo a casa abandonada apenas o local onde o criminoso decidiu deixá-la. Isso explicaria o porquê de o homem careca não estar com as roupas da jovem na manhã do dia seguinte dos fatos. Há também quem acredite que o homem careca pode ter tido um cúmplice, que lhe ajudou a fazer tudo, mas isso nunca foi confirmado. Em junho de 2015, meses após os fatos, a polícia divulgou os 2 vídeos que exibimos a você. Algumas pessoas conseguiram melhorar a qualidade de alguns frames e puderam ter uma melhor noção do rosto do suspeito, apesar de nunca terem conseguido chegar a uma imagem cristalina. Sim, ninguém conseguiu identificar o homem careca naquele momento. Contudo, naquele mesmo ano, um homem chamado Oleg Belov foi detido na mesma cidade onde Maria perdeu a sua vida. Belov havia tirado a vida de sua esposa grávida, seus 6 filhos e da própria mãe. A semelhança entre ele e o homem careca das imagens de vigilância do caso de Maria chamou a atenção de todos. Dessa maneira, a polícia comparou o DNA dele com o encontrado no corpo de Maria, mas os dois não eram compatíveis. Por conta disso, Belov foi descartado como suspeito de ter tirado a vida de Maria. Já em 2018, Vitaly Koziatkin foi preso por tentar tirar a vida de uma menina de 11 anos de idade, o que felizmente ele não conseguiu fazer. Ele estava morando na mesma cidade de Maria em 2014, e diversos internautas também ficaram espantados com a semelhança entre ele e o homem careca das imagens. Vitaly também tinha um histórico de ataques a mulheres, por isso seu DNA também foi comparado com o encontrado na cena do crime. Porém, mais uma vez não houve uma combinação compatível, e Vitaly não foi formalmente acusado pelo que aconteceu com Maria. Diversos investigadores amadores de internet
notarão que na cidade onde Maria faleceu, há um histórico de jovens mulheres desaparecidas ou mortas em condições semelhantes às de Glicna. De acordo com eles, casos parecidos com o de Maria acontecem desde 2010 naquela cidade, tendo diminuído um pouco entre o final de 2014 e a metade de 2017, para então recomeçarem. Estes investigadores amadores acreditam firmemente que o homem careca das imagens não apenas colocou fim à vida de Maria Glicna, mas deixou outras vítimas pelo caminho, e que durante os quase 3 anos em que ficou sem atuar, se preparou melhor, para não deixar os rastros que deixou no caso de Maria. O que você pensa a respeito de tudo isso? Será que o homem careca realmente foi o responsável pela morte de Maria? Ele também é culpado por esses outros desaparecimentos misteriosos? Deixe a sua opinião nos comentários. Estou louco para saber o que você pensa. Afinal, o vídeo fica muito melhor quando tem a sua participação. Tudo parecia normal na noite do dia 26 de janeiro de 2016, quando Tammy deu um beijo de boa noite em sua filha Nicole. Porém, ao acordar no dia seguinte, Tammy descobriu que sua menininha havia saído de casa pela janela do quarto durante a madrugada. Dias depois, um segredo de Nicole é descoberto, o que pode levar à solução do seu desaparecimento. Assista o vídeo até o fim para não perder nada sobre essa história real.